Olá, pessoal! Hoje iremos discutir o que nós precisamos saber sobre estatística para um curso de econometria ou para um curso de análise de regressão. Essa parte aqui são os 3 vídeos sobre o que precisamos saber de matemática, de probabilidade e agora de estatística. E o curso em si de técnicas de regressão, que começa mesmo no próximo vídeo, assim, com mais ênfase, ele é, acima de tudo, um curso de estatística. São ferramentas específicas dentro da área de estatística que a gente vai utilizar para resolver um tipo de conjunto de dados, que são os dados, os cortes transversais, enfim, né? Algumas séries temporais também. Mas, bem, o importante é que, sendo um curso de estatística, o que eu vou selecionar como requisito de estatística é mais ou menos o que faz a estatística. Porque, embora eu quisesse colocar vários assuntos aqui como pré-requisito, querendo ou não, tangencialmente nós estaremos falando sobre eles ao tratar o que faz o método dos mínimos quadrados, o que é um resíduo, o que é o erro, o termo de erro, e assim por diante. São várias e várias discussões, qual que é o tipo de distribuição, enfim. Então, eu vou fazer hoje aqui um recorte de algumas coisas que eu achei interessante discutir antes. E aí, você vê o que você acha. Então, vamos pensar em situações de forma geral. Nós precisamos, muitas vezes, conhecer fenômenos que acontecem na realidade. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, sobre a quantidade de pessoas que votariam em determinado candidato. Essa semana estamos, quando eu gravo esse vídeo, estamos bem terminou o segundo turno das eleições e a gente acompanha prévias eleitorais, enfim. A gente precisa conhecer sobre a qualidade de peças produzidas em uma indústria, sobre a velocidade de propagação de uma determinada doença. Enfim, são vários modelos. E, independente do que você esteja analisando, nós precisamos realizar medidas experimentais e observar o que está ocorrendo em cada caso. Só que quando nós fazemos uma pesquisa real, nós enfrentamos alguns empecilhos, principalmente quando queremos conhecer uma dessas informações, porque nós estamos nos perguntando sobre características da população. A população é entendida como todos os elementos do conjunto analisado. Aqui, as pessoas que entendem população num senso comum, como por exemplo a população brasileira, ainda estão aquém de entender o que é população em estatística. Em estatística, nós estamos com um problema a ser analisado, uma situação, como a quantidade de pessoas votariam no candidato, a qualidade desses pregos, o desenvolvimento de uma doença. E a população é o todo, todos os elementos daquele conjunto que a gente quer analisar. Só que pense no desafio que é entrevistar, por exemplo, todos os eleitores para determinar a quantidade de pessoas que votam em determinado candidato. Nós temos sérias dificuldades. Uma delas, que é praticamente incontornável, é que essa variável que nós queremos medir é algo que muda todos os dias. Aqui mesmo, né, acompanhando as eleições, e cabe citar isso para a gente compreender como isso acontece, mesmo que nós tivéssemos a capacidade de fazer uma pesquisa com todos os membros da população de um município, ainda assim as intenções de voto mudam dia após dia, seja devido a um noticiário ou alguma coisa que as pessoas fiquem sabendo sobre o candidato. Então, a gente não consegue fazer uma análise correta daquele momento da população, porque nós não temos acesso a essas informações da população como um todo. Acontece que a população, digo, os elementos do conjunto, eles passam para a gente alguns sinais de que eles estão representando aquele valor específico. Mesmo para a gente captar esse sinal, coletando o que nós chamaremos de uma amostra, há algumas dificuldades em fazer uma pesquisa com amostras tão grandes assim como o tamanho da população. E quais seriam elas? Antes disso, a amostra é entendida como um subconjunto da população.
Não é qualquer amostra que será representativa da população. Isto é, mostrará o que realmente acontece com a população. Se você está pensando nos pregos, ou parafusos, se eles estão adequados ou não, não adianta nós selecionarmos uma amostra apenas com os pregos que foram selecionados e estão bons, porque isso não reflete que na população, aquela que é obtida quando você recebe um carregamento da indústria, não significa que isso estará 100% bom. Então, você não pode pegar amostras com viés. Existem técnicas para fazer a amostragem, que é uma delas, a mais conhecida, a amostragem aleatória, é feita um sorteio de eleitores, de parafusos, de pontos sobre a doença, enfim, que nos permitirão generalizar os resultados para toda a população. Só que veja como é necessário, na estatística, coletarmos dados de amostras, porque há pelo menos 3 grandes dificuldades quando pensamos nisso daqui. Quais são elas? É o custo, é o tempo e é a própria inviabilidade. Pense em como que pode ser caro investigar uma população como um todo. Já é caro, por exemplo, a gente falando de pesquisas eleitorais várias vezes, né? Já é caro, por exemplo, fazer a coleta de dados é, das intenções de voto no dia da eleição. Isso é caro. Mobilizar todo mundo, perguntar para todo mundo, registrar e analisar, custa muito. Mesmo custando muito, às vezes esse não é o empecilho principal. Às vezes pode ser simplesmente muito demorado. É o caso de algumas pesquisas médicas, é o caso de situações como dos parafusos, de você analisar lotes que tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de amostras, de elementos. Não dá tempo de você avaliar isso. Embora custo e tempo estejam altamente relacionados, são empecilhos diferentes. Eventualmente o tempo é só porque demora muito mesmo para realizar uma única amostra, embora ela não seja custosa, mas enfim. E existe casos que realmente simplesmente são inviáveis. É o caso muito comum em engenharia civil de testes destrutivos, por exemplo, mas não só nessa área. Quando a gente vai verificar se um concreto foi produzido com uma capacidade de resistência maior, nós fazemos testes de compressão e eles são feitos em peças até que a peça quebre. Ora, se a peça quebrou, ela não vai mais funcionar. Então é inviável você testar todas as peças. Você vai quebrar todas elas. Se você está testando algo para não quebrar, pronto, já era, não serviu para absolutamente nada. Na prática, a amostra é composta de N variáveis aleatórias e, enfim, y1, y2 até yn. E a única coisa que nós precisamos garantir na construção da amostra é que elas sejam independentes e identicamente distribuídas. Porque, caso contrário, teremos um viés de análise. Vou falar mais um pouco sobre isso. Se você estiver interessado numa pesquisa que avalia o grau de obesidade numa cidade, precisa ser óbvio para você que você não pode realizar esse questionário apenas dentro de academias, porque o resultado vai ficar enviesado. Há menos pessoas obesas na academia do que numa cidade como um todo. Pesquisar num único lugar em que há uma dependência de amostras dos elementos da amostra entre si, trará uma pesquisa que nós não podemos confiar. A mesma coisa acontece numa pesquisa preocupada com o grau de obesidade de pessoas que estão numa rede de fast food, por exemplo. Haverá viés. Então, o que a gente percebe é que você precisa coletar os dados que representarão a população como um todo. Claro, se a sua pesquisa é compreender o grau de obesidade apenas nas academias, aí é outra história. Apenas nos fast food, aí é outra história. Mas se você seleciona a sua população de análise como a cidade, por exemplo, a cidade de Curitiba, você precisa pegar elementos que façam você compreender essa obesidade de uma forma mais rigorosa. Isso precisa estar claro, porque esse pulo do gato desqualifica qualquer trabalho na área de estatística, que envolve análise de dados. Outro assunto que precisamos conhecer de estatística
é o que seria os estimadores. Então, geralmente, nós estamos interessados em conhecer um parâmetro da população que é desconhecido. Esse parâmetro nós costumamos denotar com uma letra quando não estamos falando de um parâmetro qualquer, que é o valor θ. Então, deixa eu anotar certinho para a gente não ter confusão. Então, o estimador. Então, aqui eu estou considerando que eu quero estimar o valor de θ que é desconhecido. E o seu estimador é o valor W. O que isso aqui está significando? Que existe na prática um valor real que mede aquela característica da população. No caso, vamos ver os casos que a gente tem aqui, ó. No caso da eleição, o estimador é a proporção de pessoas que votariam no candidato A. Esse valor ele existe, mas eu preciso de um estimador para ele, o valor W, que me diz, que me aproxima ao valor real que eu não tenho acesso devido a custo, tempo ou inviabilidade. Na situação dos pregos, eu posso estar interessado em saber a proporção de pregos, isso é parafuso, né? A proporção de parafuso que está defeituoso, por exemplo. Eu não tenho esse acesso, ela existe essa informação, mas eu não tenho acesso. Então eu crio um estimador a partir da amostra aleatória, o estimador é W. No caso da velocidade de propagação de um vírus, essa velocidade eu quero conhecer e eu estimo isso. Na prática, você observa o que está acontecendo para obter estimadores. Aqui algumas coisas. Quando estamos falando dos estimadores, nós temos alguns que são mais comuns. Eu vou falar de um só, que daí à medida que eles forem aparecendo, a gente vai comentando, que é a média de forma geral. Então, a média ela existe na população. A média ela é denotada por μ. Essa é uma média que existe, mas que nós não conhecemos. Agora, nós fazemos o seguinte, extraímos uma amostra aleatória, x1, x2 até xn. A partir dessa amostra, podemos encontrar a média da amostra. E olha que eu pus um tracinho. Essa média que está aqui, agora é a média amostral. A média amostral, ela tem a pretensão de estimar, de prever corretamente o valor da média μ. O que nós gostaríamos é que este estimador seja não viesado. O que significa isso? Que o valor esperado do W, que foi calculado a partir daqui, ou do x barra, seja igual ao θ. Então, o que eu gostaria é garantir que o valor do estimador que eu criei seja igual ao valor da população. Não é óbvio que é isso que eu gostaria? Eu quero pegar a amostra, por exemplo, lá na obesidade, pegar a amostra e saber que a forma que eu calculei a amostra, o estimador dele, reflete o que acontece na obesidade da cidade como um todo. A obesidade é o θ. O estimador da amostra que eu coletei é o W. É isso que eu espero. Quando isso não acontece, nós dizemos que há viés, e o viés pode ser calculado. É o valor esperado de W, do estimador, menos o valor real do parâmetro desejado. Alguns estimadores conhecidos são não viesados. É o caso da média amostral, ela estima de forma não enviesada a média populacional. É o caso da variância amostral. Enfim, tem vários. Mas se você quiser saber mais sobre isso, por que esses estimadores são não enviesados, ou por que as equações para determinar elas é um pouco diferente, né, das comuns, tem n-1, por exemplo, enfim, aí você pode procurar estudos adicionais. Acho que a gente pode ir em frente. Então, nós verificamos que o viés existe. Pode existir. Nós queremos que ele não exista no nosso trabalho que a gente vai fazer. Só que só a inexistência de viés não é suficiente para a gente garantir que o estimador é bom. Porque pode acontecer que a distribuição amostral esteja muito dispersa, o que gera para nós uma probabilidade de erro muito grande. Vamos ver essa figura. Nessa figura, estou vendo a FDP, função densidade de probabilidade,
de duas amostras distintas, que geram o estimador W1 e o estimador W2, que gostariam, nesse caso, de verificar se o W é nulo. E a forma de construir a amostra, pela sua quantidade de elementos, por N motivos que fogem aqui, ela pode gerar comportamentos, curvas distintas, sendo que algumas delas têm uma variância amostral maior, que é o caso da W2 nessa figura, e uma variância amostral menor, que é o caso da W1. Mas o que isso vai nos acarretar? Aqui, ambos os estimadores, eles têm o seguinte valor esperado: 0. Só que a probabilidade do segundo errar, ele é maior. Por isso que nós precisamos calcular a variância amostral, que é a razão do sigma ao quadrado sobre n. A gente pode mostrar isso, mas não vai ao caso, né? O importante é que essa variância, antes de tudo, ela está relacionada com o tamanho da amostra. E quando aumentamos o tamanho da amostra, essa variância tende a 0. Ou seja, nós verificamos que amostras maiores tendem a errar menos, a estimar mais corretamente o parâmetro que nós desconhecemos. Aqui a gente está falando, inclusive, que a variância do primeiro sendo menor do que a do segundo, nós dizemos que o primeiro estimador ele é mais eficiente que o segundo. Ótimo! Temos, então, dois critérios para sabermos que o estimador que nós criamos, vamos criar vários ao longo do curso, eles são eficientes e não têm viés. Vamos em frente? Nós já estamos compreendendo aqui a filosofia do que queremos fazer, né? Agora vamos falar de testes de hipótese e ele será tratado mais exaustivamente lá na frente, no quinto bloco do curso, ou no último, ou no quarto, enfim, não me lembro, mas mais para frente. E esse teste de hipótese ele é central porque ele nos permite confirmar o resultado que nós temos, ou rejeitá-lo. Aqui eu vou trazer só uma noção do teste de hipótese, uma noção mesmo, assim, do que ele faz e o que ele está fazendo de errado, porque dependendo da área de estatística que você vai tratar, os testes de hipótese mudam, porque eles dependem do tipo de distribuição de dados. Então, se os dados têm distribuição normal, binomial, que quadrado, o teste de hipótese muda. E, inclusive, existem outros. Então, o que eu quero fazer aqui é entender como é o teste de hipótese de forma geral, o que ele faz, porque daí quando a gente falar sobre eles aplicados à regressão, à econometria, a gente vê só aqueles que nos interessam. É assim mesmo que funciona. Você quer resolver o problema de uma determinada área, você, em estatística, analisa quais são as ferramentas usadas naquela área de pesquisa. Vamos tentar, então, agora com um exemplo. Suponha que um agricultor ele gostaria de investigar a taxa de germinação de um lote específico de tomate. O fabricante fala que é de 80%. O fabricante descobriu isso, sabe Deus como. Talvez de uma pesquisa estatística. Espero que ele não tenha só escrito assim, é 80% e capaz. O agricultor, ele não tem capacidade de medir toda a população, devido ao custo, ao tempo, outro fator limitante qualquer. Então, ele decide coletar uma amostra aleatória dessas sementes. Ele vai coletar algumas, não pode ser um único saco, porque, se ele pegar um único e todos eles estiverem estragados, pode ter sido só azar, talvez ele tenha conservado num lugar qualquer, tenha pegado umidade, enfim, estragou, ou estava velho, e isso talvez nem tenha sido culpa do fabricante. Então ele pega uma amostra de um pacote, outra de outro pacote, outra de outro, outra de outro, assim por diante, e ele faz um sorteio de quais serão. Agora, pense, o que ele vê? Imagine que ele plante 150 sementes. E dessas, 126 germinam. O que ele encontrou? Ele encontrou que de 126, 150 germinaram, ou seja, 84% delas funcionou. Ótimo. Só que o que acontece aqui, que não significa que deu 84% na amostra, que o valor seja exatamente 80%. Porque há uma probabilidade
dele ter pego um saco bom, que está acima da especificação, e não ter tido azar, a sorte, ou azar, sei lá, de perceber que o fabricante produz um produto ruim. Então, precisamos construir um teste de hipótese, que é o seguinte. Esse H0 é conhecida como a hipótese nula, e H1 a hipótese alternativa. Ele quer verificar se a probabilidade é realmente de 80% ou não. A hipótese nula pode até especificar algo diferente, ser menor ou maior ou diferente, enfim, tudo depende da análise que a gente quer verificar. O que acontece é que num teste de hipótese, nós construímos uma região chamada de região crítica ou região de rejeição. E nós gostaríamos de aceitar a hipótese ou não. Aceitar que é mesmo de 80% a chance de germinação ou não. E aqui nós podemos errar de várias formas diferentes. Falar de estatística é conviver com o erro e é compreender que o erro existe, que há implicações diferentes de cada tipo de erro e que há diferentes tipos de erros. Então, vamos analisar, nesse último caso, também falando do exemplo, os tipos de erros que existem. São, ao todo, 2 tipos de erro. O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então, vamos ver uma tabela. Então, o erro do tipo 1 é um erro conhecido quando nós rejeitamos a hipótese nula, H0, só que ela é verdadeira. E o erro do tipo 2, nós não rejeitamos a hipótese nula, H0, quando ela é falsa. Então, vamos imaginar o que a gente está falando. O fabricante de tomate diz que é 80% a probabilidade de chance de germinar as suas sementes. Na prática, ele não vende a 80%. Na verdade, o produto dele é horrível e é de 50%. O agricultor desconfiado roda uma amostra aleatória e obtém na amostra 84%. Mas não é 84%. É 50%. O que ele precisa fazer? Ele precisa rejeitar a hipótese nula, o H0. Só que, de repente, o H0 é falso. E ele... Isso aqui é até confuso de explicar. De repente, vamos começar de novo? Deixa eu começar de novo, aqui para você não se perder. Eu vou fazer anotando, porque senão fica difícil mesmo. Até difícil de entender. Então, imagine que o valor real é de 0,50. E o valor medido foi de 0,84. E o teste de hipótese foi esse daqui. Será que a probabilidade de germinação é de 80%? Nós que agora somos deuses, sabemos que é de 50%. Quando ele roda essa amostra, que ele deu azar, porque a população é estragada, ele observa uma chance de 84%. Ele encontra 84% de germinação, mas essa germinação está falsa. Ele aceita a hipótese nula, mas a hipótese nula é falsa. Olha o que ele faz. Ele não rejeita H0 e H0 é falsa. Ele comete um erro do tipo 2. Legal, né? Agora, imagine que fosse o diferente. Imagine que o fabricante ele fosse bom, realmente tivesse certo. Era de 80%. Mas na hora de coletar uma amostra aleatória, o agricultor chega em 0,40. A maioria não germinou. O que ele percebe? Aí é verdade, o fabricante está certo. O agricultor não sabe. Roda uma amostra. A amostra diz que elas estão erradas. A amostra está errada. O agricultor olha a hipótese e rejeita a hipótese 0. Só que a hipótese é verdadeira. Ela cometeu um erro do tipo 1. Ela rejeitou a hipótese nula quando ela era verdadeira. Agora, ele não vai comprar mais do fabricante, mas devia. O fabricante estava certo. E no caso anterior, ele continuaria comprando do fabricante, embora o fabricante fosse trapaceiro. Percebe que errar, nos dois há problemas, mas são erros diferentes. Aqui, nós dizemos sobre a probabilidade do erro do tipo 1, que é chamado de erro de nível de significância, ou tamanho do teste,
Ou, enfim, ela mede qual que é a propensão que o teste que nós vamos fazer tem de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Quando mais elevada, maior será a disposição para a gente indicar um erro. Quando o agricultor estabelece um nível de significância de 5%, há uma probabilidade de 5% de rejeitar a hipótese nula, quando essa hipótese é verdadeira. Assim seria esse caso de um agricultor recebendo um lote ruim de sementes por acaso, que germinariam uma taxa menor ou maior, apenas devido a variações aleatórias, e ele erroneamente conclui que a nova semente não tem uma taxa de germinação de 80%. Esse outro erro é chamado erro do tipo 2 ou beta. No caso do agricultor, existe um erro dele não conseguir detectar a taxa de germinação, quando de 80%, quando na realidade realmente é diferente. O valor dessa probabilidade está associado ao tamanho da amostra. Uma taxa de beta de 20% indica uma probabilidade de 20% do agricultor falhar em rejeitar a hipótese nula, quando ela é de fato diferente. A partir de beta, nós podemos escrever a potência de um teste, que é 1 menos beta, e podemos escrever o poder do teste. Enfim, são algumas características para a gente entender o que são os erros em estatística. Agora, com esse vídeo, nós poderíamos, no próximo, começar de fato, ou continuar falando sobre o que é a regressão. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que muitos estão ansiosos para a parte mais firme do curso, que começa no próximo vídeo. Você que chegou até aqui, deixa seu comentário, fala, ó, professor, estou acompanhando. Isso é muito, muito importante para o meu ego, porque é só o ego que faz a gente gravar vídeo de graça na internet. Não tem outro motivo. Tem ajudar as pessoas. Não é. É ego. É ego. É querer falar, ah, olha, o senhor tem uns vídeos bons lá na internet, né? Então, é por isso que eu faço. E se você puder massagear, que é escrever um comentário, curtir e seguir a página, aí se me faz feliz. Tá bom? Um abraço para você. Tchau, tchau. E a gente se vê.